e as rompiam de acordo com o sabor dos novos acontecimentos. Os quemetenses colocaram governadores que comandavam as principais cidades e cobravam impostos delas. Os poderosos daquela cidade, os reis locais, cobravam impostos de outras cidades com as quais tinham alianças e, por serem mais poderosos, as dominavam. Com essa forma engenhosa, os quemetenses recolhiam grandes somas sem grandes esforços. Os babilônios eram dados a reis onde pilhavam a região atrás de escravos, joias e utensílios que pudessem enriquecer os líderes guerreiros através de botins de guerra. Aniarpal, pai de Hammurabi, enviou um dos seus generais, Codoilaomor, que era também um dos seus reis tributários, para cobrar os tributos da região oriental do Rio Jordão. Amarpal sabia que o lado ocidental estava sob o domínio quemetense e ele não acreditava ser suficientemente forte para enfrentar os soldados das duas terras. Preferia, pois, fazer um ataque para se fortalecer e ampliar futuramente seus poderes. Naqueles tempos, alguns tributários da banda oriental do Jordão, incluindo as cidades de Sodoma e Gomorra, não estavam pagando tributos, nem aos quemetenses e nem aos amoritas. Desse modo, Codoilaomor, com a aquiescência de Amarpal, atacou a região, devastando-a enfrentando os refaíns em Astarote e Carnaim, grupo pequeno e mal armado, destroçando-os sem grandes dificuldades. Continuou sua marcha, atacando e destruindo os Zuzins, Ião. Emboscou os Emins na planície de Cariataim e, finalmente, os Orreus, um povo um pouco mais aguerrido, nos sopés da montanha de Seir e os perseguiu até Elfarã, próximo do deserto, quando os remanescentes penetraram a terra árida do deserto e os amoritas não quiseram segui-los. Os babilônios preferiram dar a volta e subir para o norte, já no território comandado pelos quemetenses, e atacaram os amalecitas em Cades Barnea e os amorreus, em Azazon Tamar. Desceram em direção ao pé do Mar Morto e entraram no vale de Sidim. Os reis de Sodoma e Gomorra, cientes de sua vinda, uniram-se, colocando-se em defesa de suas cidades. O vale de Sidim era o fundo de uma atividade vulcânica, onde várias salsas ardentes, verdadeiras bocas por onde saíam betume e gases, e vários géiseres espocavam, tornando o lugar inadequado para um combate a céu aberto. Os soldados de Sodoma e Gomorra foram facilmente derrotados e os seus reis jogados vivos nos poços de betume quente, que afloravam a superfície, tendo morte horrível. As cidades de Sodoma e Gomorra foram pilhadas e muitas pessoas foram aprisionadas, inclusive Lot, sua mulher e suas duas filhas, além de 2.000 habitantes de ambas as cidades. Lot, como era rico, iam levá-lo para pleitear um resgate fidalgal. Um dos pastores de Lot fugiu e, indo até Kiriat-Abé, avisou Avrão do ocorrido. Imediatamente ele chamou seus aliados e explicou-lhes a situação, mas sabendo que eles não iriam com assento circunflexo guerra apenas para resgatar um parente de Avrão, propôs que ficassem com tudo o que pudessem recuperar do butim de guerra dos amoritas. Nesse caso, seus aliados, Aner, Escol e Mambré, esse último irmão mais velho chefe do clã, reuniu 2.400 guerreiros e Avrão juntou-os com mais de 700 pastores habituados a se defenderem e a lutarem por suas vidas. O grupo era bastante expressivo, pois Mambré tinha mandado chamar amigos entre os remanescentes dos amalecitas de Cades-Barnea, amorreus em Tamar e uritas em Gaza. Todos vieram dispostos a enriquecerem com os despojos dos amoritas. O grupo de amoritas, babilônios, chegava a 5.000 homens, bem armados, treinados e motivados. Depois do saque de Sodoma, os amoritas partiram para o norte em direção a Damasco, onde pretendiam descansar, dividir a pilhagem, e, depois, partirem para a Babilônia. Estavam indo lentamente, pois agora tinham carroças cheias de joias, rebanho, homens, mulheres e velhos aprisionados e amarrados para que não fugissem, e, para completar, estavam cansados de uma campanha que já durava mais de um mês.
No primeiro dia, Avram reuniu-se com Mambré e seus irmãos, e, diplomaticamente, conduziu uma conversa que foi importante para o desenrolar da guerra. Meu aliado e irmão Mambré, devemos eleger você o nosso chefe geral, já que foi você quem trouxe o maior número de homens e aliados. Entretanto, gostaria de saber quem será o seu general para que pudéssemos traçar um plano de guerra imediatamente. Mambré e seus irmãos eram homens ricos, reis e príncipes locais, que não estavam acostumados a lutar. Não iriam querer comandar os homens na luta, mas sendo Mambré o chefe geral, a sua face estava salva. Você será o meu general, disse Mambré, cheio de empáfia. Avram curvou-se, repleto de mesuras e falsa humildade. Deste modo, ficou determinado que Avram lideraria os homens no combate. Lembrando-se das técnicas dos hurritas, que tantas vezes escutara nas fogueiras de Arã, Avram dividiu seus homens em grupos de 30 e colocou um chefe para cada uma dessas falanges. Os grupos foram divididos de forma aleatória, não seguindo nenhum padrão especial. Puseram-se em marcha, andando muito mais rápido do que os amoritas, que nesse ponto estavam chegando perto de Dan nas nascentes do Jordão. Avram, estimando o ponto em que deveriam estar, cortou o caminho, saindo de Quiriate-Abé, indo por Betel, Siquém, Jezrael, Azor e Quadesh, alcançando Dan em 5 dias de marcha forçada, cobrindo 230 quilômetros nesse espaço de tempo. O exército amorita iria acampar entre as rochas das colinas, perto das nascentes onde os pequenos córregos se formavam. A água pura e fresca iria desalterar a sede dos homens naqueles dias quentes de julho. Avram investigou pessoalmente o local e viu que era ideal para uma emboscada. As várias pedras do local, junto com os pequenos vales e grotões, eram próprias para assaltar a tropa, obrigando-os a se separarem. Avram fora rápido demais e os amoritas ainda não tinham chegado àquele local. Os vigias de Avram avisaram-no de que os amoritas estavam ao caminho, devendo chegar no final da tarde, provavelmente descansando perto dos regatos. Seria nesse local que ele armaria sua emboscada. Os amoritas chegaram no final da tarde e passaram algum tempo armando as barracas dos chefes, indo buscar água e alimentando os animais. Eles ocupavam uma área bastante grande, especialmente por causa dos prisioneiros, quase 10.000 pessoas, e das carroças, quase 300 repletas de joias, ouro, móveis preciosos e roupas de tecidos exóticos. Avram deu ordem para que o ataque se concentrasse às 5 horas da manhã, quando o sol ainda estava para se levantar. Ele dividiu sua tropa em 3 grupos. O primeiro, não mais do que 100 homens, atacaria a frente do acampamento. Obviamente que 100 homens não poderiam fazer o frente a 5.000 amoritas, portanto, assim que fizessem bastante barulho, deveriam recuar, correndo como loucos, atraindo o grosso dos amoritas para uma emboscada, num movimento tipicamente hurrita que Avram escutara os soldados se gabarem de terem feito. Os amoritas, ainda sonolentos e meio lerdos da noite dormida ao relento, deveriam cair, sem maiores problemas, na tocaia que Avram armara. Os 100 homens atrairiam os amoritas para dentro de uma ravina onde seriam atacados por flechas e lanças. Nada de combates corpo a corpo ou lutas singulares, até que recuassem. Nesse ínterim, quando os amoritas saíssem para atacar os 100 audaciosos, um outro grupo atacaria as tendas dos chefes e do comandante Codoilaomor, tentando infligir-lhe ferimento fatal. Com essa tática, Avram distribuiu os grupos, explicou o que desejava, escolheu os chefes dos chefes de falanges e aprontaram-se para o Talu e Martinal. O ataque saiu melhor do que esperavam, pois os amoritas, ainda sonolentos, saíram atrás dos 100 atacantes com ganas de matá-los. Caíram na cilada com rara felicidade, pois as flechas arremessadas contra eles atingiram o alvo com maestria. Os pastores, além de saberem apacentar o rebanho, eram bons caçadores,
sempre somando alguma carne de animal selvático à sua nem sempre tão farta mesa. Desse modo, as flechas foram cravar-se nas carnes amoritas sem armaduras, ferindo de morte muitas centenas. Nesse momento, enquanto um grande grupo de amoritas estava sob uma chuva de flechas, lanças e dardos, Avram lançou-se contra a tenda de Quedorlaomer, junto com seus 700 homens. O combate no campo amorita foi rápido, pois, por sorte, o general saiu de sua tenda, sem nada a entender, e foi abatido de modo fulminante por uma clava de um dos pastores de Avram. Os amoritas, ao ver que seu chefe fora morto, estando estendido com a cabeça aberta e os miolos esparramados na terra, fugiram espavoridos. Durante algumas centenas de metros, os homens de Avram correram atrás dos amoritas, que fugiram, deixando os feridos e os mortos no terreno e todo o botim que haviam amealhado durante a campanha. Avram voltou para Sodoma, junto com seu sobrinho Lot, sua mulher e filhas e mais todos os habitantes que haviam sido feitos prisioneiros e que seriam vendidos como escravos. Quando chegou a vale de Savé, o novo rei de Sodoma, junto com Melquisedeque, um ancião, sacerdote de grande sabedoria e fama da localidade, que vivia em Shalaim, cidade-fortaleza que tomaria o nome de Jerusalém no futuro, vieram encontrá-los e festejaram a recuperação das pessoas e dos despojos. Melquisedeque era o suzerano da região e todos tinham que lhe pagar impostos, os quais ele recolhia e enviava uma parte ao faraó do Quemete. E assim fez Avram para continuar nas boas graças do ancião, que tinha uma forte tropa de cananeus em sua cidade-fortaleza. O novo rei, um jovem, filho do antigo, humildemente pediu que devolvessem somente os homens e as mulheres e que ficassem com os despojos. Entretanto, Avram negou-se em ficar com todo o botim, devolvendo um terço, que era a sua parte, porém astutamente, ficara com grande parte das ovelhas e do rebanho bovino que fora recapturado aos amoritas. Afora isso, ficou com 200 escravos amoritas, que vendeu posteriormente aos quemetenses por excelente preço, passando a ter grande lucro na empreitada. Avram cumpriu a palavra com Mambré, deixando para ele o grosso do botim, o que consolidou ainda mais a amizade com eles. Lot recebeu-lhe a pequena parte de suas ovelhas, o suficiente para recomeçar, sendo mais do que a maioria recebera. Era a hora agora de retornar ao acampamento principal e festejarem a vitória sobre os inimigos amoritas. O retorno às tendas foi amplamente festejado. Até mesmo a distante Sarai demonstrou uma exultação que comoveu Avram. Todos vieram recebê-lo de forma alegre, e somente aqueles que perderam algum parente estavam tristes. A alegria da vitória os tinha deixado felizes, a ponto de esquecerem os amargurados com a perda de seus guerreiros. Sarai recebeu Avram como jamais o fizera, demonstrando carinho, respeito e devoção. Desse modo, 2 noites depois da chegada, Avram recebeu a visita de Sarai e de suas 2 escravas. Elas traziam uma larga tina de cobre, água em profusão e essências raras do Oriente. Avram estranhou a visita e, antes mesmo que pudesse dizer algo, Sarai foi logo interrompendo, dizendo-lhe: de nada adianta as suas lamúrias, mas hoje você vai tomar banho. Avram quase teve uma síncope. Um banho? Uma coisa totalmente fora de propósito para nômades como eles que viviam em lendas. Isso era coisa daqueles quemetenses efeminados e de mulheres ricas que nada tinham a fazer, de acordo com a concepção de Avram. Contudo, nem suas esquivas e nem suas tentativas de evadir-se resultaram em sucesso. Ele teve que tirar a roupa perante as 3 mulheres e entrar na água fria. O primeiro impacto com a água não foi agradável. Seu corpo recendia um cheiro acre de quem não se banhara por muito tempo. Havia crostas de sujeiras, especialmente nas costas, nas pernas e nos pés. As virilhas e axilas triscalavam em aromas nauseabundos e extremamente ativos, mostrando que o homem não tinha hábitos higiênicos. As mulheres, docemente, começaram uma verdadeira faxina,
esfregando uma espécie de pedra pomes nas côdeas, enquanto outra colocava líquidos balsâmicos, levemente oleosos, que facilitavam a retirada das espessas placas de imundície, que estavam impregnadas por meses no corpo de Avram. Durante mais de meia hora, as moças trabalharam esfregando o corpo, retirando a sujeira. Por 2 vezes, Avram saiu da grande tina para que trocassem a água. Na última vez, o líquido já não saiu barrento, permitindo antever que a atividade teria êxito. Nesse instante, Sarai, que também ajudara lavando as partes mais íntimas, pediu para que Avram deitasse em confortáveis coxins que mandara trazer, onde lhe esfregaria óleos aromáticos. Cortaria parte dos seus revoltos cabelos e apararia, cuidadosamente, sua desgrenhada barba. Avram, enlevado, com o corpo exudando odores mais civilizados, deitou-se de frente, pondo-se a observar Sarai a trabalhar. Ela dispensara as 2 ajudantes que saíram risonhas, levando consigo os utensílios não mais necessários. Com cuidado, Sara cortou inicialmente os longos cabelos encaracolados, ainda negros, mas com pequenas mechas brancas, e, depois, aparou a sua barba. Pegou os olhos e suavemente passou entre os cabelos e barba, penteando-os com os dedos. Avram nunca fora tratado com tamanho cuidado e esmero. Fechara os olhos de prazer, deliciando-se com os dedos mácios e longos, suaves e ágeis da mulher. Terminada essa parte, que não tomou mais do que 20 minutos, Sarai iniciou uma longa e repousante massagem no corpo do musculoso varão. Encetou suas atividades pelas pernas do marido e foi subindo pelas suas coxas. Avram, cativado, estava excitado, porém fazia força para controlar-se. Passado alguns instantes, Sara colocou o dedo em riste na sua boca, em sinal de silêncio, e recomeçou sua faina. Lentamente, durante mais de 15 minutos, tendo colocado Avram de costas, massageou seu dorso, sempre colocando óleos finos para fazer os dedos deslizarem com cuidado. Passou as mãos lambuzadas de fragrâncias pelas costas de Avram, que estranhou, e quis se virar. Sarai foi firme com ele e mandou-o ficar quieto, no que foi obedecida de forma relutante. Quando sentiu que ele estava pronto, virou e observou com cuidado. Sarai era uma mulher de razoável experiência, tendo tido 2 amantes, sendo que Seanctaui, o sumo sacerdote, era um engenhoso e hábil aniásio, que a ensinara quase tudo o que sabia. Entre os seus conhecimentos, aprendera com Seanctaui como controlar um homem com ejaculação precoce. Desse modo, quando Sarai viu que Avrão estava excitado, praticamente pronto para ejacular, ela começou a adotar várias técnicas que houvera aprendido para que o homem pudesse dominar-se. Obviamente que numa única sessão, Sarai não havia curado, mas, seguindo aquele retorno à cama de Avrão, ela foi capaz de, aos poucos, com calma e carinho, transformá-lo num amante bastante capacitado a também dar prazer a uma mulher. Com essas modificações que surgiram em sua existência, Sarai e Avrão tornar-se-iam cada vez mais próximos um do outro, iniciando um amor que nunca é tarde para começar entre 2 seres tão dispares. Sarai era um espírito capelino em fase final de redenção. Muito mais sagaz do que Avrão, tolerara-o, no início do casamento, odiar-o quando foi empurrada nos braços de Seanctaui, desprezar-o quando fora vilmente vendida ao velho faraó, espantara-se com sua audácia e coragem em resgatá-lo e admirar-o como fizera tamanha riqueza e tornara-se um respeitado rei pastor. Por outro lado, ainda não o amava, mas já o respeitava como homem, o que era um bom início para o verdadeiro amor. Avrão adormeceu numa certa noite e sonhou. Iavé aproximou-se e intuiu-lhe que um grande cataclismo estava para acontecer. O próprio Iavé fora advertido por um dos espíritos que trabalhavam na falange de Orofiel de que este fato estava para acontecer. Ouça minha voz, Avrão. Uma grande desgraça está para acontecer nas terras de Canaã. O espírito adormecido de Avrão questionou-o: Grande Iavé,
Que desgraça é esta que cairá na minha casa? Não cairá na sua casa, e sim, na casa de Lot e seus amigos. Avram colocou as mãos na cabeça e caiu de joelho em atitude típica dos desesperados, com uma dramaticidade característica dos orientais. Ó, grande Yahvé, salve-os! Não permita que caia sobre eles vossa fúria. Yahvé sabia que não era hora de explicar que não havia fúria divina, apenas um fenômeno telúrico, previsível para os espíritos do astral superior. Avram, desdobrado como estava, não teria intelecto suficiente para entender estes aspectos complexos da vida espiritual. Portanto, Yahvé foi direto ao assunto. Caberá a você salvá-los. Mande imediatamente um mensageiro a Lot e avise que a terra tremerá, devendo engolir as cidades de Sodoma e Gomorra. Diga a Lot para que avise todos os habitantes de Sodoma e Gomorra para que saiam imediatamente, indo para as terras mais altas, pois as águas do Mar Morto poderão devastar aquelas regiões. Vai e acorde. Não há tempo para perder. Acorde e haja. Avram acordou sobressaltado. Seu corpo suava em bicas. Seus olhos quase saíam das órbitas, devido ao medo da fúria de Yahvé. Lembrava-se vagamente do sonho e o comando final do Deus estava claro em sua mente, avisar Lot para sair de Sodoma, com todos os seus. Eram poucas horas passadas da meia-noite e o acampamento estava dormindo. Avram vestiu uma túnica caseira e saiu para a noite fria de inverno. Entrou na tenda de Shimon, um homem forte, robusto como um touro, e conhecido por ser um corredor portentoso, conseguindo recuperar onagros fugidos. Ele estava dormindo sob grossas cobertas, com sua mulher e 2 filhos pequenos. Avram acordou intempestivamente e mandou que se vestisse rapidamente. O homem, meio sonolento, obedeceu, enquanto Avram esperava do lado de fora da tenda. Assim que saiu, o chefe explicou o que devia fazer e que partisse velozmente para Sodoma. Entre Kiriat Arbé e Sodoma havia uma distância de 40 quilômetros a ser percorrida, subindo e descendo por vales e morros nem sempre suaves. Shimon correu durante a noite de forma compassada e constante. Após 4 horas, ele chegou a Sodoma, indo procurar Lot. Já há muito que Lot esquecera as tendas, preferindo viver em confortável casa. Seu rebanho e seus pastores ficavam estacionados a alguns quilômetros de Sodoma, entre essa e a aldeia de Gomorra. Avram nunca gostara de nenhuma das 2 aldeias, pois dizia que não se podia esperar nada dos Jebuseus, pois todos eram cananeus. Avram detestava os cananeus por ter sido repudiado e expulso de Siquém e Betel. Desse modo, ao dar ordens a Shimeon, disse que somente Lot e seus amigos e pastores deviam ser avisados da fúria de Yahvé. Ninguém mais. Para Avram, as cidades de Gomorra e Sodoma representavam o mal, pois cultuavam Baal e Moloche, deuses que exigiam, vez por outra, um sacrifício humano. Shimeão correu como nunca correra e, 2 horas depois, estava contando para Lot, palavra por palavra, o que Avram mandara falar. Yahvé, furioso com os povos de Sodoma e Gomorra, iria destruir as 2 cidades, e que, como tal, Lot e seus familiares deveriam fugir da cidade, escondendo-se nas cidades mais perto ou no campo aberto. Lot acreditava piamente em Avram. Já havia visto predições do tio se realizarem sem nenhuma margem de erro. Não era hora de duvidar. Se Yahvé estava enfurecido, não era hora de discutir os porquês ou os comos. Lot chamou seus amigos, mandou sua mulher arrumar tudo e juntou suas 2 filhas. Em poucos minutos, todos estavam em volta de Lot, que repetiu o que Avram falara. Naturalmente, ninguém, afora Lot, nem mesmo a mulher dele, aceitou a palavra de Yahvé. Era um absurdo acreditar que um Deus desconhecido fosse ser mais forte do que Baal, ou Moloche. Enquanto ficaram conversando e debatendo, Lot deu uma ordem direta e objetiva para sua mulher para se apressarem, chamando 2 servos, mandando aprontar 2 carroças e mais 3 burricos para levar tudo o que era de valor.
A mulher, contrariada, arrumou tudo, especialmente as joias, enquanto a história espalhava-se pela cidade. Sodoma era uma aldeia de 8.000 habitantes e sua irmã Gomorra, a pouco mais de 2 quilômetros abaixo, era levemente menor. Muitos habitantes de Sodoma, mesmo não sendo amigos de Lot, procuraram-no para entenderem o que estava se passando. Ele explicava que Yahvé, um Deus desconhecido dos presentes, estava furioso com eles, não se sabe a razão, iria destruir a cidade. E mais do que natural que os presentes ficassem enraivecidos com Lot. Quem é este Deus audacioso e insolente que ousava atacar os prosélitos de Baal? Qual é o poder colérico que esse Deus desconhecido tem? Será ele um Deus ou um demônio? Lot começou a ficar com medo da reação da turba. Ele sabia que, desde o início, era um estrangeiro mal aceito. Sua situação em Sodoma melhorara um pouco desde que se implantara, mas havia muita gente que dizia que Abrão enriquecerá licitamente com os despojos de guerra que tomara dos exércitos de Quedorlaomer. Lot, por ser sobrinho do usurpador, era tão culpado quanto ele, quanto mais que jamais fazia sacrifícios para El e Moloch, não se curvando perante o ídolo de Baal. Um herege. Agora, vinha com essa conversa alucinante de que um Deus, como é mesmo o nome dele, estava para destruir a cidade. Risível. Lot saiu pelos fundos enquanto a turba reunia-se na frente da casa, discutindo sandices e toleimas, esbravejando e amaldiçoando Lot e os seus. A mulher de Lot, que fora apressada a sair, acabou esquecendo em esconderijo bem guardado dentro de casa um belíssimo colar de ouro e pedras preciosas. Todos saíram ligeiros, percutindo fortemente nos animais, acelerando-lhes a marcha, agora mais para fugir da fúria do populacho do que tinha pretensão ao homicida de Yahvé. Lot tinha determinado que iriam para uma aldeia vizinha chamada Segor, porquanto ela ficava num plano mais elevado do que o restante do vale. Sodoma e Gomorra estavam situadas numa espécie de depressão do terreno que parecia um vale. Na realidade, há alguns milhares de anos atrás, 60.000 anos, fora o local de um vulcão. O que era o Mar Morto havia sido a boca do vulcão do tipo largo, de paredes pouco altas, cuja cratera podia alcançar até 6 a 7 quilômetros de diâmetro. Com o final das erupções vulcânicas, o Rio Jordão passou a despejar toneladas de água que fizeram dele um grande lago. Entretanto, o calor ambiente e a enorme salinização das terras por onde passava o rio, fizeram daquele lugar o lago de maior salinidade do mundo. Naquele tempo, o Mar Morto era levemente menor, parando nas suaves encostas, que logo após davam para a depressão onde estavam situadas Sodoma e Gomorra. O que separava o mar das cidades irmãs era uma pequena encosta, que formava um dique natural. Lot estava subindo as encostas em direção ao norte para a aldeia de Segor, que ficava perto. Quando ele estava quase saindo do vale, a sua mulher lembrou-se do colar e resolveu ir buscá-lo. Como ela sabia que o marido não a deixaria ir, esgueirou-se para fora do grupo e retornou a Sodoma, que estava a menos de 2 quilômetros. Quando já tinha percorrido mais da metade do caminho, ouviu-se um estranho rugir. Os animais, que estavam dóceis desde a manhã, começaram a dar sinais de terror. Os burricos escoicearam, ameaçaram morder os tratadores, e, subitamente, dispararam colina acima sem que ninguém pudesse segurá-los. Os carneiros, que tinham sido retirados às pressas dos apriscos e levados para fora do vale, mugiam aterrorizados. Os animais pressentiam uma grave catástrofe. Subitamente, o chão começou a ondear como se fosse um mar. Um barulho ensurdecedor ouviu-se em toda parte. Um pequeno tremor foi seguido de grandes ondulações do chão. Novos estrondos, e a caravana que alcançara o topo da elevação caiu derribada pela força do terremoto. Lot e os seus estavam completamente atávicos. Foi nessa hora que uma das filhas viu a mãe no meio do vale e gritou por ela. Naquele momento,
Ela destacava-se com seu vestido avermelhado sobre a relva verde. Tinha caído com a força dos primeiros tremores. Lot, então, a viu e quis ir até ela, sendo impedido pelos seus homens. Uma nova vaga de tremores começou a acontecer. Durante 3 minutos, a terra tremeu de forma extremamente forte, parando vez por outra, enquanto parecia descansar. Durante o tempo inteiro, a terra rangia um som sepulcral, grosso, cavo indistinto parecia vir do fundo. Subitamente, houve uma explosão de estarrecer e, como se a tampa de uma panela fosse subitamente retirada, um jorro de gases subiu da terra, perto das encostas que separavam o Mar Morto do vale onde estavam Sodoma e Gomorra. Misturou-se com poeira e terra, e subiu às alturas. Lot e os demais sentiram um cheiro de enxofre e de gases estranhos como se tivessem vindo diretamente da fornalha do inferno. A fina camada que separava o Mar Morto da depressão fora rompida, e a água, seguindo seu natural curso, fluiu para dentro do vale. No princípio, a água encontrou o vulcão de lama, a salsa ardente, e transformou-se em vapor, elevando ainda mais os jorros extraordinários que saíam das inúmeras pequenas crateras. A mulher de Lot parecia estar chumbada no chão pela força dos tremores e pelo pavor das explosões. Ela estava coberta pelas cinzas do vulcão, provavelmente morta ou gravemente queimada. Sodoma e Gomorra tinham se transformado num monte de pedras e ruínas, soterrando todos os que ainda permaneciam na cidade. Com a explosão e os gases que subiam, poucos podiam movimentar-se, e, finalmente, a água fez o seu derradeiro serviço. Tendo finalmente vencido a encosta que fora derrubada e as pequenas crateras, a água do Mar Morto avançou rapidamente sobre o vale, engolfando tudo e todos, num abraço mortal. Lot, horrorizado, viu quando o corpo da mulher foi arrastado pela fúria das águas até que desapareceu no torvelinho do novo e ampliado Mar Morto. Sodoma e Gomorra fora destruída em um átimo. Ele ficou completamente aturdido com a morte da esposa, que ele adorava acima de tudo. Grande era a fúria de Yahvé. Avram, em Kiriat Arbé, sentiu o chão tremer, e ele tremeu forte em toda a região. Assustado, assim como estavam, Avram dirigiu-se para uma colina, e, com o peito amargurado, viu a grossa coluna de gases do vulcão subindo aos céus. Não teve dúvidas. Yahvé havia punido o povo de Sodoma e Gomorra. Não existia mais nada naquele local. 2 dias depois, Lot, completamente encanecido, melancólico, pungido, alcançava Kiriat Arbé com seu rebanho, amigos, pastores e 2 jovens filhas, ainda donzelas. Vinha ver o tio e prestar homenagens a Yahvé, o grande Deus, que o havia poupado. Avram recebeu com carinho. A terra, contudo, já não estava melhor para a pastagem. As cinzas vulcânicas, trazidas pelos ventos, haviam coberto os verdes campos com manto esbranquiçado. Era preciso sair daquele lugar com o rebanho, indo em direção às pastagens verdejantes nas terras dos Hurritas. Mais uma vez, o rebanho de Lot, centímetros muito menor números, unia-se com o de Avram, e ambos dirigiram-se novamente para perto do deserto de Sur. Seu grande rebanho e seus pastores, agora novamente fundidos e sob a égide de Avram, já que Lot andava tolimado desde a morte da sua mulher, deslocou-se lentamente, passando por Cades Barnea e localizando-se perto de Gerara, como sempre fazia quando chegava à localidade estranha. Avram dirigiu-se ao chefe do lugar. Descobriu que o rei de Gerara, uma pequena cidade de 8.000 habitantes, chamava-se Abimeleque e tentou prestar suas homenagens ao monarca local. No momento em que Avram e seu pequeno cortejo de homens iam entrar na casa real, uma mansão bastante ampla e guarnecida, fora informado de que o rei saíra para caçar e só voltaria dentro de alguns dias. Não havia data certa para seu retorno. Avram, portanto, voltou para o acampamento, esperando que aquilo tudo não lhe trouxesse maiores complicações.
Sempre era desagradável pastar o rebanho na terra de outrem sem sua permissão, pois ele podia pedir uma indenização. A discussão do arrendamento de pastagem era cansativo e demorado, e, algumas vezes, motivo de corrimento de sangue. Quando chegou ao acampamento, viu que estava em polvorosa, com as duas escravas de Sarai vindo correndo esbaforidas, falar com ele. Estavam tão aturdidas, não falando coisa com coisa, que foi preciso um par de gritos de Avram para que se acalmassem e falassem o que havia acontecido. Uma delas, mais velha, começou a dissertar: quando chegamos a esse local, minha senhora Sarai desejou banhar-se no córrego que passa aqui próximo. Dessa forma, levamos os utensílios e cências, e subimos o córrego para não sermos vistas pelos pastores e nem nos banhar em água turva pelo rebanho. A escrava fez uma pausa, agora ela era importante para Avram, que estava se roendo em angústia. E daí? Perguntou irritado Avram. Bem, meu senhor. Estávamos todas nuas tomando banho quando chegou um grupo de homens desconhecidos e levaram minha senhora com eles. Quem eram? Não sabemos. Porém, um dos homens disse que a minha senhora seria uma grande presa para seu rei. Então era isso. Sarai fora sequestrada por homens do rei de Gerara. Avram, se fosse algum tempo atrás, pediria um pagamento alto por sua irmã e deixaria o caso resolvido. Agora a situação mudara de figura. Sarai não era mais uma esposa arranjada pelo seu pai. Ela era o seu amor, a razão de sua existência. Rei nenhum a levaria embora e a usaria como se fosse uma simples escrava. Com o sangue lhe subir a cabeça, Avram reuniu a sua tropa, mais de 700 pastores que tinham demonstrado serem bons guerreiros, e dirigiu-se a Gerara. Nesse interim, os homens de Abimeleque levavam Sarai de encontro ao rei. Ela havia se vestido com suas roupas e, ainda molhada, andava cabisbaixa. Chegaram, após 2 horas de andanças, a um acampamento de caça, onde o rei estava acampado. Sarai lhe foi trazida à presença e Abimeleque a questionou: quem é você e o que faz nas minhas terras? Sarai estava com medo de ser tomada como uma qualquer e ser incorporada ao grupo de escravos. Por outro lado, se dissesse que era a esposa de um homem rico, proprietário de um imenso rebanho, poderia colocar todo o grupo do marido em perigo, assim como aquele desconhecido monarca provincial, de caráter ignoto, poderia querer cobrar alto tributo ou resgate. Entretanto, se dissesse que era irmã de um pastor, mesmo que importante, todos viveriam. O rei tentaria fazer alguma aliança com Avram para obter as boas graças da irmã. Sou irmã de Avram, que é pastor de ovelhas de Kiriat-Arbé, que, desde a destruição de Sodoma e Gomorra pela ira do Senhor, deslocou seu rebanho para suas terras. Abimeleque olhou atentamente. Era uma mulher de 30 e poucos anos, de uma beleza que jamais tivera visto. Todavia, Abimeleque não era um rude campesino, proprietário de terras e que só alinha interesses concupiscentes. Pelo contrário, era um homem fidalgo, de trato gentil, capelino de procedência, em fase final de recuperação. Era um típico gentil homem da época, mesmo que fosse circundado de boçais e beócios. Vendo que se tratava de mulher de fino trato, imediatamente destacou 2 escravas, uma tenda e farta alimentação. Despediu-se dizendo: iremos à procura de seu irmão para discutirmos com ele a sua volta. Enquanto isto, considere-se minha hóspede e, desde já, peço-lhe que releve as atitudes bruscas e indelicadas dos meus soldados. São bons homens, mas não sabem reconhecer uma rainha quando a veem. E, assim fazendo, despediu-se de Sarai e saiu apressado com seus amigos à procura do pastor. Preferia encontrá-lo imediatamente do que esperar que fosse encontrado. Avram não era totalmente desconhecido, e, desde a guerra contra os amoritas, sua fama circulava a região. Não foi muito difícil que as 2 forças se encontrassem e Avram, cautelosamente, levantou a destra em sinal de paz e tanto ele como o rei encontraram-se na planície onde estava situada Gerara. Sou Avram ben Tarefa.
Minha mulher foi raptada por seus homens e está sob sua guarda. O rei estranhou. Mas ela me falou que era sua irmã. Como de fato. Somos meios irmãos por parte de pai, entretanto ela é minha mulher de fato e de direito. Gostaria de saber qual será o resgate que o grande rei irá me cobrar. Abimeleque, sagaz e previdente, aproximou-se de Avrão e disse-lhe, em tom baixo, para que os outros nada ouvissem: Avrão, você pretende estabelecer-se nesta região? Esta era a minha intenção. Fui inclusive procurá-lo para discutir seus termos, mas o senhor não se encontrava em seu palácio. Avrão tratava o rei com respeito, mas seu senho fechado mostrava que estava disposto a qualquer coisa para reaver sua mulher. Ótimo, exclamou o rei. Estamos precisando de mais gente bem mais empreendedora do que os que aqui habitam. Você é bem-vindo e quanto a sua irmã e esposa, desejo reparar um grave erro. Meus homens a raptaram, mas não a molestaram, assim como eu não ousei tocá-la antes de saber quem era e quanto me custaria. Portanto, este lamentável incidente deve ser esquecido e para que selemos nossa amizade e sua definitiva permanência quem gerara, a devolverei sã e salva. Aceita fazer essa aliança comigo? Avrão estava estupefato. Yahvé tinha que estar com ele. Recuperar Sarai sem ter que lutar, sem nenhum resgate. Só lhe restou aceitar. Naquela noite, para selarem a aliança, Abimeleque devolveu Sarai, junto com um maravilhoso colar de ouro e prata, magnificamente trabalhado, 2 caixas de marfim ricamente entalhados e um tecido magnífico que ela jamais vira, tendo vindo de um lugar tão distante que a caravana levara 1 ano para chegar por uma via denominada de Estrada da Seda, que também era o nome daquele pano. Avrão mandou matar 30 terneiros que foram assados e servidos junto com trigo sarraceno, uma espécie de cuscuz delicioso, regado a vinhos finos do Líbano e cervejas do Quimete. Naquela noite, Avrão e Sarai tomaram real consciência de que estavam apaixonados um pelo outro. Até então, ela conseguira melhorar o desempenho sexual dele, mas não havia mais nada do que amizade e atração sensual. Quando voltaram a se encontrar, dentro da tenda de Avrão, eles trocaram juras de amor como nunca tinham feito antes, abrindo seus corações a tal grau de profundidade como poucos casais já o tinham feito. Não dormiram naquela noite, pois a possibilidade de um perder o outro fez com que sentimentos profundos, que nunca tinham sido sequer conscientizados, despertassem e possibilitassem um entendimento harmonioso. Avrão, desta forma, instalou-se na terra dos Hurritas, um povo indo-europeu que viera de Uri, no Cáucaso, entre o mar Cáspio e o Negro, tendo sido enxotado de suas terras pelos hititas, que haviam vindo das estepes do Guircuízes. Algumas tribos haviam migrado e Abimeleque era rei de Gerara, uma pequena cidade perto da atual Gaza. Avrão, mesmo tomando banho uma vez ou outra, para agradar Sarai, continuava tendo os mesmos hábitos higiênicos, não lavando seu pênis após as relações sexuais. Numa certa manhã, observou que sua glande estava entumecida, e muito dolorida. Uma secreção esbranquiçada estava em volta de seu membro e ele ficou muito assustado com tal fato. Eliezer, além de ser o braço direito de Avrão, sendo seu dileto amigo e confidente, também era uma espécie de médico, usando ervas medicinais para curar certas feridas e dores estomacais. Vinha há muito tempo preocupado com um assunto que não lhe saía da mente, que era o prepúcio dos homens. Muitos pastores tinham tido infecções que os tinha levado à morte, devido à sujeira que se infiltrava entre a glande e a pele que a recobre. Os homens eram ignorantes e sujos, mantendo relações sexuais com mulheres menstruadas, e, mesmo assim, não se lavavam depois do ato. O sangue e outros sucos físicos ficavam ali expostos até que se deterioravam, causando inflamações sérias. Avrão o chamou para que fosse tratado por ele após as devidas lavagens e emplastros feitos de ervas medicinais. Eliezer expôs sua opinião. Sabe, caro Avrão,
O ideal seria cortar o prepúcio dos homens, especialmente dos recém-nascidos, pois com essa medida evitar-se-iam consequências funestas futuras. Ora, naqueles dias, Avram estava tomado de tamanho fervor religioso que não via mais nada do que a obra de Deus em tudo. Súbito e de forma intuitiva, decidiu-se por mandar cortar o prepúcio de todos os seus, inclusive de si próprio e de Eliezer. Acho sua ideia perfeita, mas devemos fazer isso com um propósito maior. Temos que fazer deste ato uma forma de adoração para com Yahvé. Devemos ligar este fato sangrento a uma espécie de pacto que fazemos com nosso Deus, como uma marca de que fazemos parte de seu rebanho. Como assim, mestre? Ora, meu caro Eliezer, tudo o que fazemos deve ser feito para a maior glória de Deus. Desde a menor das coisas até as obras mais fabulosas devem visar a satisfação desse Pai que nos vela do céu. Eliezer cocou sua barba. Nunca tinha pensado nisso. Acreditava em Yahvé mesmo sem tê-lo visto, apenas porque via os resultados em Avram. Conhecia-o desde que saíra de Harã, quando ainda arguía com Taré, sendo impulsivo e destemperado. Via nele agora um homem tocado pela graça dos deuses. Ficara rico e poderoso. Suas propriedades espalhavam-se pelo Canaã e os reis o recebiam com tal deferência que só era sobrepujada quando recebiam o faraó em suas raras vindas até Bíblios, seus domínios preferidos devido ao cedro, madeira nobre. Só não entendo como faremos para associar um problema de saúde a uma situação religiosa. Não separe as coisas. Tudo pertence a Deus. Não há nada que não lhe seja abrangente. Mas mestre Avram, estamos falando dos órgãos sexuais dos homens. Nada mais justo. Quem fez os homens senão Deus? Obviamente colocou neles pênis, assim como preferiu outra coisa para as mulheres. Não há nada de errado em sexo e amor. São coisas que Deus determinou. Ele não iria deliberar algo errado. Concorda? Eliezer meneou, um pouco contrariado, sua cabeça e redarguiu. Se Deus fez tudo, por que razão fez o prepúcio, sabendo que poderia infeccionar e matar os homens? Ora, meu amigo, não é o prepúcio que é o culpado da infecção, e sim, os homens que não se lavam. Lá vem você com essas histórias de banho novamente. Você aprendeu isso através de Agar, a quemetense. Não só dela como de Sarai, que viveu no Quemete também. Limpeza do corpo é muito salutar. As mulheres haviam mudado a mentalidade de Avram. Agora era um adepto do banho, mas sem muitos exageros, preferindo tomá-los no verão e abstendo-se no frio invernal. Eliezer fez uma careta de desagrado e Avram riu de seu amigo, que desprezava o banho. De qualquer forma, Eliezer, veja que sua ideia de cortar o prepúcio é ótima. Usaremos isso como símbolo da aliança que Deus fez conosco. Eliezer, um capelino, arguto e um pouco safardana, comentou quase consigo mesmo. Deus poderia ter escolhido um símbolo menos sangrento. Avram, que o escutou, replicou com humor: Deus não escolhe símbolos. O homem, sim. A Deus, o que vale são os sinais que o coração humano externa. Já para o homem valem símbolos que atinjam seu coração. Nada melhor do que um pênis para que seja aliança com um Deus másculo e viril como Yahvé. Eliezer respirou fundo e disse, resignado, que assim seja. Os dias que se seguiram foram de muita dor. Avram instituiu a circuncisão obrigatória para todos os seus pastores e os filhos. Houve poucos casos de fugas. Alguns não queriam ser colocados à postectomia forçada. No entanto, a maioria aceitou, relutantemente. Avram, ele mesmo, foi um dos primeiros e sangrou abundantemente até que conseguiram estancar a falorragia. 2 dias depois, ele já estava andando sem problemas. Dizem que o arcanjo Rafael, em pessoa, viera curá-lo. Um óbvio exagero. No entanto, o sucesso desse processo ficou restrito aos seus pastores e sua descendência,
Já que os cananeus não quiseram se submeter aos processos postectômicos profiláticos de Avram. Dias depois desses fatos, Avram dormiu de tarde, depois de um alto almoço, e Evé, seguindo os conselhos de Orofiel, lhe falou com sua voz tonitruante: Avram, farei uma aliança contigo e com todo o teu povo. Eu te darei todas essas terras e a todos os teus descendentes, de tal forma que tu irás te tornar o pai de muitas nações. A partir de hoje, tu serás chamado de Abraão e tua mulher de Sara, ao invés de Sarai. Eu a farei ter um filho, um único filho, que lhe custará sua vida, diminuindo em muito seus dias. A esse filho seguirás os novos costumes e tu circuncidarás, pois muito me agradou tal prática. Usarei este ato de sangue para selar minha aliança contigo e teu povo. Através da circuncisão, saberei quem me ama e quem me repudia. Orofiel aproveitara sua influência sobre Yahvé para que este implementasse uma medida profilática através de uma prática religiosa, como, aliás, faria inúmeras vezes, no futuro. Avram, assim que acordou, chamou todos e contou o sonho e as ordens de Yahvé. Todo recém-nascido do sexo masculino deveria ter prepúcio cortado conforme os novos costumes instituídos. Deveria ser feito no 8º dia. Seria o Brit Milá, o pacto da circuncisão. Informou todos que deveriam chamá-la de Avrão e Sara era o novo nome de sua esposa. Princesa, pois isso é o que significa Sara em idioma dos cananeus. Os pastores e suas mulheres estavam mais do que cientes do poder de Avrão, pois ele não vaticinara a destruição de Sodoma e Gomorra. Yahvé não enviara seus exércitos para destruir aquele lugar de perdição e maldade, avisando previamente ao eleito Avrão. Desse modo, o povo rústico e inculto aceitou as ordens sem sequer questioná-las. Como Avrão poderá ser pai de povos se só teve um único filho, Ismael, que agora está com 3 anos de idade? Perguntavam seus detratores. Este é um dos grandes mistérios que só Yahvé pode decifrar, respondiam seus seguidores. Sara acolheu a ideia de trocar de nome como mais uma excentricidade do marido. Se ele queria, por que não? Uma extravagância mais ou menos, pouco lhe importava, enquanto Abraão continuasse o amante devotado e o marido amoroso. Agar, sua escrava, tinha um filho dele e aquilo, agora parecia incomodá-la. Até então, o menino tinha sido criado pelas mulheres como se fosse filho de 2 mães. Mas agora, Sara queria um filho seu, como nunca desejara anteriormente. Desde pequena, Sara sonhara com um filho que pudesse ser a alegria dos seus dias, mas o destino não lhe fora favorável. No início, imaginara que poderia suprir a falta de amor do marido com filhos e eles não vieram. Depois, pensou em ter um filho do faraó para fortalecer sua posição na corte e também alegrar-lhes os dias monótonos e vazios enquanto esperava que Amenete se dignasse vir à sua casa. O tempo passara e Sara já estava com 35 anos e nada acontecera. Numa época em que as pessoas tinham filho aos 14 anos e os a 30 já eram consideradas velhas, vindo a morrer aos 40, a idade de Sara comprovava que já não teria mais filhos, pois ela era considerada velha para ter filhos. Sara dormia na sua tenda quando 3 espíritos entraram. Um deles começou a dar passes longitudinais em Sara, cujo espírito logo desprendeu-se do seu corpo, sendo levado por um dos presentes. Estava sendo levada para conhecer o seu futuro filho, um espírito capelino não totalmente malévolo, parcialmente recuperado, mas com alguns débitos a serem quitados com a justiça divina. Enquanto isso, 2 médicos espirituais e 4 enfermeiras estavam operando o corpo espiritual de Sara, pois era lá, nos centros de força da reprodução, que estava um nó gordo que obstaculizava qualquer renascimento. No corpo físico, esse nó, nos 2 ovários, manifestava-se como um endurecimento que não permitia que os óvulos se formassem adequadamente. A equipe médica removeu os nós do corpo espiritual,
Massagearam o local onde deveria estar os ovários bem formados e impregnaram de fluidos esverdeados toda aquela região. 15 dias depois, quando sobreveio a menstruação, Sara sangrou como nunca sangrara antes. O mesmo fato repetiu-se durante 5 menstruações, como se o organismo estivesse expulsando de seu corpo tudo o que fora nocivo até aquele momento. A 6ª menstruação não veio e ela ficou sem seu fluxo mensal por 3 meses, quando começou a notar as mudanças extraordinárias da gravidez, seios entumecidos e doloridos, início da dilatação do ventre e as indefectíveis náuseas. Sara estava grávida. Detalhar a alegria de Sara e Avraham seria desnecessário, mas a felicidade só não foi completa porque a gestação foi complicada, cheia de peripécias, e não chegou a termo. Itzchak, o novo filho de Avraham, nasceu fraco, com 7 meses, e tendo enormes dificuldades respiratórias. Para complicar, Sara não tinha leite e tiveram dificuldades em encontrar uma ama de leite que de nada serviu, pois a criança não tinha força ou apetite para sugar o seio. Agar, lembrando-se de um fato similar no Kemet entre filhos de consanguinidade muito próxima, mandou buscar uma cabra, tirou-lhe o leite, ferveu-o, esperou esfriar e, num pano limpo, molhou o precioso líquido e pingou lentamente na boca do infante, torcendo lentamente a fazenda. Desse modo, a criança foi alimentada durante 10 dias, enquanto que, mais forte, pôde ser levada aos seios de Sara, agora enormes e repletos de leite. Itzchak sugou com avidez, mas qualquer esforço a soberbava, fazendo com que se tornasse lastimoso e parasse de mamar. Revezaram as mamadas com a técnica do pano que funcionou até que ele alcançasse os 3 meses, quando começou a pegar o peito com um pouco mais de força e determinação. Itzchak sobreviveu, o que trouxe alegria a toda a tribo. Avraham mandou matar carneiros e assá-los para que todos participassem de sua felicidade. Sara ficara muito enfraquecida com a gravidez, e a delivrância a fizera perder muito sangue, mais do que seria normal. Durante a amamentação que durou mais de 6 meses, Sara manteve-se forte, como se o ato produzisse, em seu organismo, uma energia sobre-humana. Entretanto, com o desmame, Sara tornava-se cada dia mais debilitada, tendo sangraduras intermitentes que a preocupavam. Avraham começou a sentir sua mulher cada dia mais magra e seu vício parecia estar indo embora. Uma febrícula visitava diariamente, à tardinha, e, com o passar dos dias, tornava-se cada vez mais intensa. Seu baixo ventre começou a apresentar um inchaço muito grande. Todo o local demonstrava ter uma sensibilidade muito aguda. As relações sexuais tornaram-se impossíveis de serem mantidas, enquanto que a sangria recrudescia, acompanhada de grande prostração. Sara durou 2 anos nesse martírio, demonstrando uma grande ruína física, emagrecendo a ponto de ficar pele e osso. No final, deu ordens a uma das escravas que não deixasse Avraham entrar em sua tenda, pois não queria que a visse desta forma. Avraham entrava de qualquer forma, forçando a entrada e rudemente empurrando a escrava, e sentava-se no chão, ao lado de sua mulher, ficando horas a fio segurando sua mão e falando-lhe sobre os projetos que tinha quando ficasse boa. Ambos sabiam que aquilo era mero sonho, pois ele estava morrendo. Alguns meses depois do nascimento de Itzchak, quando esse já não mais dependia do pano molhado que Agar pincava em sua boca, Sara, já começando a ficar em estado fortemente adoentado, teve a premonição de que iria morrer. E por um desses pensamentos irracionais que atacam os doentes, imaginou que, com sua morte, Agar, que já fora mulher de Avraham, poderia voltar a ter um lugar de predominância no coração do pastor. Ismael, um belo e taludo garoto de 5 anos, forte como o pai, destacava-se dos demais com suas traquinadas e brincadeiras infantis, enchendo o coração paterno de orgulho e júbilo. Sara inferiu que Agar se tornaria a esposa de Avraham, e, como tal, sua própria imagem iria empalidecer-se com o passar do tempo.
Os homens esquecem as mulheres com facilidade, substituindo-as por outras, pensava Sara. Desse modo, com o coração cheio de fel, atormentada pela doença e pela morte que cria iminente, Sara pede, quase ordena, que Abraão mande Agar embora. Abraão muito pensou e, premido pelas circunstâncias, decidiu então desfazer-se de Agar sem perder o adorado Ismael. A discussão com a escrava quemetense foi cruel. Abraão queria recompensá-la regiamente,